Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de Cidadania e Meio Ambiente para o processo de primeira habilitação do Detran Paraná. Nessa aula, nós iremos ver a sequência das poluições que afetam o meio ambiente. Na aula anterior, nós finalizamos com a poluição atmosférica. Nessa aula, nós iremos iniciar com a poluição visual. Então, o que é poluição visual? Segundo o nosso material, poluição visual é a ocupação desordenada da área urbana ou ainda excesso de cartazes, outdoors, painéis eletrônicos instalados em locais impróprios, lixos em lugares indevidos, etc. Aqui está um exemplo de um excesso, de outdoors no meio da sinalização vertical das placas, Então nós podemos observar que tudo isso aí polui o ambiente, polui, dificultando a visualização, do que se realmente necessita prioridade. A sinalização vertical, ela é de prioridade, por isso que ela está verticalmente na via. Então, nesse momento, pelo excesso dessas propagandas e outdoors, fica extremamente difícil de visualizar a sinalização vertical. Então, isso prejudica a atenção do condutor, porque ele vai fazer um tremendo esforço para conseguir observar a sinalização e assim ele pode deixar algo passar desapercebido, como por exemplo, esse pedestre passando fora da faixa de trânsito, e entre outras coisas mais. Se a gente analisar, tem por baixo umas 5 placas aí, dá para a gente olhar do começo aqui ao final da rua, Eu sei também que esse exemplo aí, ele não é mais praticado, tá? Porque esse tipo de propaganda política, ela não é mais permitida. Porém, já usei esse exemplo extremo para a gente compreender o quanto afeta a visibilidade. Isso aí é caracterizado poluição visual. Poderia ser outdoors, painéis de LED, cavaletes, N situações. Mas eu usei essa imagem porque fica bem claro que isso prejudica a visibilidade. Então, prejudicou a visibilidade, se enquadra em poluição visual. Então, assim, nós também temos que compreender que o artigo 26 ele fala que quando a gente deposita algo sobre a via, ou atira nela, ou abandona, ou até mesmo para sobre a via, criando um obstáculo, a gente está sendo um motivo de poluição visual. Por exemplo, o artigo 26, inciso 2, ele fala: abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro tipo de obstáculo. Então é exatamente o que eu falei. O artigo 172, ele fala: atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, qualquer que seja, sobre a via, isso é infração média, com a penalidade de multa. Então, jogar as coisas pela janela, jogar o lixinho que você ali acumulou dentro do carro, jogar aqueles lixos, papel de bala e tudo mais, na via, se caracteriza em poluição visual. Agora nós vamos passar para a poluição sonora. O que é poluição sonora? Emissão de sons e ruídos produzidos artificialmente em alta intensidade, de maneira a prejudicar a saúde auditiva. Então aqui está um exemplo do sistema de escapamento, que é o mais comum para a gente compreender essa questão. O sistema de escapamento ele tem os seguintes elementos. Ele tem o tubo coletor, que é a saída lá do motor. Depois ele tem o catalisador, o silencioso, aí tem o outro silencioso. Esse tubo, da maneira que ele sai de fábrica, ele está equilibrado e ele está proporcionando tanto a redução na poluição atmosférica com o catalisador, quanto a redução dos ruídos com os silenciosos. Então, a gente adulterar isso, a gente está poluindo o meio ambiente, com a poluição com a poluição atmosférica e poluindo sonoramente o meio ambiente, tá? Então, não é permitido deixar o escapamento direto, como se dizem aí popularmente. Isso aí é legal. Então, assim, agora nós vamos falar do quê? Da buzina. Então,
A buzina, ela deve seguir o que está no artigo 272, inciso 1 ao 5º, em situação que não de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou condutores de outros veículos. Esse é o correto a se fazer, né? Não pode usar se não for de forma breve. Não pode usar prolongadamente e sucessivamente a qualquer pretexto, entre as 22 e as 6 horas da manhã, em locais e horários proibidos pela sinalização e em desacordo com os padrões das frequências estabelecidas pelo CONTRAN. Isso é infração leve e multa. Então, esse aqui, ó, a buzina em si, ela deveria ser utilizada somente dessa forma, conforme o artigo 41. O condutor do veículo só pode fazer o uso da buzina desde que em toque breve nas seguintes situações. Primeira, para fazer a advertência necessária a fim de evitar um acidente. Segunda, fora de áreas urbanas, quando for conveniente advertir um condutor que você pretende ultrapassá-lo. Então, são duas, né, as ressalvas. Então, assim, analisando, né, como que a gente observa as pessoas utilizando a buzina, não se enquadra, a grande maioria não se enquadra nessas características. Por exemplo, um exemplo bem extremo e de má educação, na minha opinião, é você parar na frente de uma residência e ficar apertando a buzina para chamar as pessoas. Isso é uma infração, porque a buzina deveria ser utilizada só de forma breve para alertar o condutor de um acidente ou quando eu pretendo ultrapassar alguém fora da área urbana, né? Então, aqui está o que a regra manda. Não obedeceu isso, se enquadra no quê? Poluição sonora. Aí fica uma frase de duplo sentido, né? Buzinar sem necessidade não é legal, né? Então, o artigo 228 ele vai tratar do equipamento de som, né? Então, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não seja autorizado pelo CONTRAN é infração grave, multa, e a medida administrativa é retenção para regularização, tá? O que é isso? O agente vai mandar você tirar o aparelho de som, desligá-lo por completo, cortar os fios, e daí você pode prosseguir, senão você fica retido ali. Tá? Então, essa é uma das medidas para se evitar a poluição sonora, ou seja, o som acima da frequência do que é permitido pelo CONTRAN se torna o quê? Poluição sonora. Agora vamos falar do alarme. O alarme também ele tem suas características estabelecidas pelo CONTRAN. O artigo 229 ele diz usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons, ruídos que perturbem o sossego público em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN. Isso é infração média, penalidade é multa, apreensão do veículo e a medida administrativa é remoção. Então aqui a gente precisa ter a seguinte compreensão. Por que é remoção? Né? É remoção porque o proprietário ou o condutor não estão presentes no local, por isso o alarme está a disparar, né, sequencialmente. Essa regra é utilizada da mesma forma para estacionamento em local indevido ou local permitido, não permitido. O local não permitido também é passivo de remoção. Por quê? Porque o condutor ou o proprietário não estão presentes para tirar do estacionamento, daí o agente vai chamar o guincho e vai remover o veículo. Então, essas duas questões são utilizadas quando o proprietário ou o condutor não estão presentes. Principais fontes de poluição sonora: os meios de transporte, obras de construção civil, atividades industriais, aparelhos eletrodomésticos, comportamento humano. Então aqui fica uma questão relacionada ao silencioso. Isso eu cito com relação às motocicletas, né? Que a motocicleta é muito comum, a gente vê na atualidade, algumas pessoas que fazem alterações no sistema de escapamento. Se isso estiver de acordo com o estabelecido pelo CONTRAN e for feita uma nova vistoria, é permitido. Se passou na vistoria, pode utilizar um escapamento esportivo.
Se não for o caso, você estará ilegal. Por quê? Porque aquele escapamento, se ele estiver direto ou soando acima da frequência permitida pelo CONTRAN, você estará sendo um meio de poluição sonora. Quais são as consequências? Né? Agora vamos utilizar o mesmo exemplo ali. O motociclista, até mesmo para ele, causa essas consequências. Não só para quem está, vamos dizer, no ambiente que ele está circulando. Mas imagine ele submetido àquela frequência ali de som o tempo todo, várias horas ali por dia em cima da motocicleta. O que pode acontecer? Perda auditiva, né? Gradativa, pode ser, de repente, comece a perder, né, a audição. Até por isso que se utiliza nas indústrias os protetores auriculares, para que as pessoas não tenham, os funcionários não tenham perda gradativa, né, da audição. Irritabilidade, incômodo, exaustão física, distúrbios psíquicos, perturbações do sistema do nervoso central, perturbações cardíacas e circulatórias. Então, tudo isso aí é consequência da poluição sonora. E aqui nós temos, né, um equipamento que faz toda essa medição. Ele utiliza a escala de decibéis. Então, o ouvido humano ele suporta aproximadamente 80 decibéis. Pode ver que na foto está ali, ó, 75,5 aproximados, tá? O nome desse aparelho é decibelímetro. Então, isso aqui é utilizado para fazer uma verificação, tá? E então, se faz a verificação na fábrica, no local que você for fazer uma vistoria, né? Esse equipamento ele não é utilizado só para isso, ele é utilizado em fábricas também. Então, o objetivo dele é ver se a pessoa está exposta a um nível de poluição acima do tolerável, para que aquela pessoa não venha a ter problemas de saúde. Agora vamos passar para a poluição do solo. O que é a poluição do solo? Ela é provocada por atividades que o homem desenvolve sobre o solo, alterando suas características naturais, além da má distribuição de lixo urbano e resíduos sólidos sobre o solo. Ou seja, algumas coisas a gente deposita sobre o solo, elas são consideradas poluição. Por quê? Porque vai ficar ali, vai juntar praga, vai juntar resíduos adicionais que as pessoas vão começar a colocar ali também, ou até mesmo, né, esse exemplo aqui, ó, a pessoa vai poluir o solo queimando o seu lixo ali, né, no quintal da casa dele. Tem um pneu até junto ali, né, que é extremamente danoso para a atmosfera, porque a fumaça é bem densa, tem bastante partícula sólida, né? É uma fumaça bem preta. Então assim, ó, ele vai, além de poluir a atmosfera, ele vai poluir ali, ó, o quintal da casa dele, né? Então isso aí se caracteriza no quê? Poluição do solo. E também, né, pessoal, nós podemos entender assim, ó, se você lançar lixo ou qualquer resíduo, né, na rua, esses resíduos ou lixos, eles podem cair na rede pluvial, que é a galeria de circulação de água da chuva. Caiu ali, não vai ter escoamento da água da chuva. E vai acontecer o quê? Enchentes, como no exemplo do lado direito ali, ó, que chegou a superar ali as rodas do veículo nesse momento. Pode até, né, acontecer enchente que adentrar nas casas, né, a água. Esse é um dos motivos, tá? Por causa da poluição do solo, o que está sobre o solo vai rolando, de alguma forma vai se deslocando até as galerias pluviais e, quando chove, não consegue escoar a água. E depois a poluição da água, né? O que é a poluição da água? É a mistura água de esgoto doméstico, despejos industriais, é misturar, né? A água com esgoto doméstico, resíduos industriais, uso inadequado, exagerado de fertilizantes e agrotóxicos ou outros materiais perigosos e poluentes em concentrações ou quantidade que resultem em degradação significativa da qualidade desta água, né? Então nós temos aí a nossa companhia de saneamento, né? Aqui no Paraná é a Sanepar. Eles fazem um trabalho do quê? Eles tratam a água para que ela seja consumida, própria para o consumo. Então, assim, se a água estiver com
toda essa poluição fica quase impossível de se tratar a água, certo? Então já fica uma dica, quando a gente polui a água e, vamos dizer assim, com resíduos que acaba alterando, né, o que vai falar aqui, ó, resíduos que altera, né, a flora ali, os organismos daquele lugar, ele vai causar uma degradação, né, permanente. E às vezes essa água ela não fica mais própria para o consumo. Então a companhia de saneamento ela faz isso. Ela pega a água da chuva, trata a água das lagoas, dos rios, trata tudo isso em vários níveis para chegar ela apta ao consumo na nossa torneira. Tá? Também é tratado o esgoto, não sei se a maioria sabia, mas o esgoto ele é tratado até que ele chegue num ponto também que a parte sólida do esgoto ela seja descartada e a água possa ser reutilizada de forma potável, própria para o consumo, toda filtrada e, né, tem todo um processo, você pode pesquisar isso aí, a Sanepar é uma das companhias mais confiáveis com relação a tratamento, né, de água. E assim, como a água ela teve um trabalho para ser tratada até que ela possa ser consumida novamente, a gente não pode desperdiçar esse recurso. Então, uma das questões que aparece na prova é a questão de utilizar água potável para lavar o carro, né? Lavar o carro com a mangueira ali é uma das coisas que não é recomendável, porque a gente está utilizando a água potável, água própria para o consumo, que foi tratada, um recurso que atualmente está escasso, né? Volta e meia nós temos problemas com o abastecimento de água e todo mundo sabe, né, de como que acontecem essas questões. Então, assim, a gente deveria fazer o quê? Economizar e não utilizar a água para lavar o veículo. Isso é uma questão que cai na prova. Tá? Se cair na tua prova lá, é aconselhado utilizar a mangueira, a água potável para lavar o veículo, é incorreto. Outra coisa que cai também na sua prova, não é aconselhado utilizar a mangueira como vassoura para lavar a calçada, né? Limpar ali a calçada dos detritos. O ideal é que se utilize um balde para economizar essa água. Isso aí também é questão de prova. Então aqui está um exemplo, né? Um rio ali, totalmente poluído, os peixes ali, né? Tendo dificuldade ali para permanecer naquele rio ali. Esse aqui, né? Chega a ser um nível de charge, mas essa é a realidade, né? O lixo que a gente deposita nos rios, eles fazem com que o rio fique impróprio para o consumo daquela água, né? Então, assim, o artigo 102, ele diz que o veículo de carga deve estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar que derrame a carga sobre a via. Então, também nós temos essa questão, pessoal. Derramamento de carga, dependendo do tipo de carga, pode aparecer isso na sua prova, ele pode ser considerado um desastre ambiental. Por exemplo, um caminhão transportando combustível. Se ele derramar essa carga e essa carga ela for para os lençóis d'água ou pegar uma nascente, ela vai poluir toda aquela nascente. Então aquela água ficará imprópria para o consumo. Então se caracterizaria num desastre ambiental. O artigo 231, ele diz assim, ó, artigo 231, inciso 2, a linha A e B, diz que transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos, derramando, lançando ou arrastando sobre a via a carga que a gente estiver transportando ou combustível e lubrificante do nosso veículo. Então, assim, toda vez que a gente derruba, né, o combustível no chão, né, ou ele pode absorver e ir para os lençóis d'água, o óleo também, né, não é aconselhável. Algumas pessoas faziam isso, né, jogavam óleo na rede pluvial, isso aí também é, acaba inutilizando a água, né? Porque vai poluir ela permanente. O óleo e a água não se misturam. Então é disso que a gente está falando aqui. O veículo possui óleo lubrificante e combustível que também é meio oleoso, tá? Então tudo isso aí em contato com a água vai poluir ela. Quais são as consequências da poluição da água? Contaminação dos lençóis subterrâneos, proliferação desordenada de certas algas, né?
diminuição do oxigênio presente na água, doenças graves. Então, aí está, né, as consequências. Então aqui estão, né, está aqui uma charge também, dois peixes ali, né, fazendo acupuntura com seringas de resíduo hospitalar. Né? Resíduo hospitalar também, pessoal, são resíduos que não deveriam estar sendo descartados em qualquer local. Existe um local especial para isso. Não é o caso aqui, né? Não é o objetivo da gente debater esse tipo de questão, mas é do conhecimento de todos. Porém, né, pessoal, o plástico ele é lançado na água. E se você for pesquisar, existem ilhas de plástico no oceano, nos oceanos, né? Começou com poucas ilhas e agora ela está aumentando. A maioria dos plásticos ele vem lá da China, tá? Se vocês olharem, as correntes marítimas vão levando esse plástico e formam ilhas no meio do oceano, que dá para andar em cima, tá? Então, às vezes tem até resíduo hospitalar, tá? Então é disso que a gente está falando. A poluição ela afeta várias esferas e tudo isso pode ser reduzido ou até extinguido dependendo da nossa ação, né? De como a gente utiliza e como a gente descarta esse lixo. Então assim, ó, aqui existem órgãos de controle ambientais, tá? O IBAMA é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. PROCONV é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. O que mais aparece em nossas provas? O CONAMA e o PROCONV, tá? O IBAMA não aparece. Então podem ficar tranquilos, mas é mais citado o CONAMA e o PROCONV. Agora aqui a gente vai falar de reciclagem para finalizar a nossa aula, né? Vidro, metal, papelão, alguns tipos de plástico e papéis são passíveis de reciclagem. Isso aí a gente está falando da reciclagem mais bruta, né? Porém, existe um trabalho de seleção que pode ser feito também que facilita. Por exemplo, o plástico não são todos plásticos que são passíveis de reciclagem. Então, o plástico tem que ser selecionado, tem que ser, vamos supor, catalogado e direcionado cada plástico para uma aplicação para que ele volte para a indústria, seja extrusado, né, que ele é totalmente triturado, vira pequenos pedacinhos de plástico e seja misturado com outros produtos para se transformar de liga, né, e daí volte a fazer outros materiais. Então, esse é o ciclo que é utilizado através do plástico. Porém, um dos plásticos que são mais danosos, fora a sacola, né? Sacola de mercado é uma das campeãs. Em segundo lugar é o copinho descartável. É um tipo de plástico de baixa qualidade em que quando ele é reciclado, ele não pode ser outra coisa senão plástico de volta, copinho de novo, tá? Então chega uma hora que também ele não serve nem para isso. Ele vai ser liga para outros materiais. Então fica uma questão de conhecimento geral aí. Se você olhar embaixo do copinho de plástico, tem um triângulo. Né? Eu participei de uma oficina de meio ambiente há uns anos atrás e a pessoa, o engenheiro que ministrou, falou isso. Embaixo tem um triângulo e no meio tem um número. Esse número é o número de vezes que o copo foi reciclado. Né? Então, isso aí é mais para critério de conhecimento. E aqui, né, pessoal, alguns materiais e como eles são, vamos dizer assim, qual que é o ciclo de decomposição deles na natureza. O papel leva de 3 meses a vários anos para se decompor. A casca de fruta, de 3 a 12 meses. A madeira, de 6 meses em média. O cigarro, 1 ano a 2. Chicletes, 5 anos para se decompor. Lata de aço, 10 anos. Nylon, 30 anos. Embalagem longa-vida, mais ou menos 100 anos. Plásticos, mais ou menos 100 anos. Pneus, mais ou menos 100 anos. E latas de alumínio, mais ou menos 1000 anos. E vidros, mais ou menos 10.000 anos. Então, essa aqui é uma média, né? Levando em consideração se a gente ficar lançando esses objetos, né? Vamos dizer, jogar no chão mesmo, literalmente. Lançando pela janela do carro, jogar em terrenos baldios, né? Onde ninguém vai estar lá vamos selecionando e levando para algum lugar, né? Ou para um aterro sanitário, ou para um local de seleção para reciclagem, né? A gente está simplesmente abandonando isso aí em qualquer lugar.
Então eles ficariam na natureza por todo esse tempo até se decompor. Então vale a pena a gente raciocinar, né, para que a gente possa fazer o quê? Evitar essas poluições, tá? Então todo o objetivo desse material, todo o objetivo dessa aula de meio ambiente é proporcionar para a gente a consciência de que o veículo em si ele já polui. Então a gente pode fazer o quê? Tentar reduzir com essas ações, tentando não poluir sonoramente, visualmente, o solo, a água e a atmosfera, que por si só ela já vai ser poluída, porque os nossos veículos, até o momento, na grande maioria, são veículos a combustão interna, então utiliza algo que queima e vai emitir fumaça. Então, assim, esse é o objetivo dessa aula. Eu espero que tenha sido de proveito para todos e nós nos vemos na próxima aula.